O que eu lhe quero perguntar é quando é que vamos ter a informação sobre os parâmetros da qualidade da água dos nossos rios internacionais à fronteira portuguesa e comparativamente com os mesmos parâmetros à Foz, para podermos ter uma noção de qual é o impacto transfronteiriço do ponto de vista da qualidade da água e qual é o agravamento em território nacional que esta perda de qualidade se faz sentir. Sobre a segunda pergunta, tem a ver com a refinaria Balboa. O Sr. Ministro deve clarificar qual é a posição do Governo sobre esta matéria. Na verdade, a Agência Portuguesa do Ambiente, em setembro de 2008, não tinha ainda recebido toda a informação relevante sobre os impactos da refinaria de Balboa. E acontece que, no meio de toda a contestação que se gerou, o Governo espanhol decidiu parar para estudar melhor este processo. O que eu quero saber é, o Sr. Ministro, o que é que tenciona fazer? Tinha-se comprometido a que no final do mês de março daria uma opinião e daria um parecer sobre qual é a posição do Governo português face à construção desta refinaria, repito, em relação à qual o Governo português não recebeu informação relevante sobre qualidade do ar, sobre gestão de resíduos, sobre impacto, por exemplo, sobre o rio Guadiana, e, no entanto, o Ministro, que se comprometeu a pronunciar-se até ao final de março, até hoje, estamos em abril, nada disse sobre esta matéria. Nós queremos saber qual é a posição do Governo português sobre esta refinaria, como é que vai intervir e como é que vai defender o Estado português face aos impactos transfronteiriços provenientes desta construção. Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Alda Macedo, Srs. Deputados. Começo pelo fim, pela refinaria Balboa, para lhe dizer que foi feita a discussão pública, tal e qual como se fosse um projeto em Portugal. Há um relatório dessa discussão pública que está consolidado. Neste momento, o Governo está a estudar atentamente esse documento e a ponderar-lhe todas as suas vertentes, que, como imagina, são várias. De facto, numa certa altura, eu previ que isso estaria pronto até ao final de março. Não temos um prazo pré-definido, ele poderia se prolongar até ao verão, mas devo-lhe dizer que neste momento a minha estimativa, estamos a falar de assuntos sérios, portanto deve privilegiar o bom senso e a profundidade e não propriamente o cumprir calendário. A minha estimativa é que alguns meados de abril, eu diria talvez a terceira semana de abril, o Governo português deve tomar uma posição, em primeiro lugar junto ao Governo espanhol e desde imediato torná-la pública em Portugal. Devo-lhe dizer que, de facto, Espanha consultou por 2 vezes Portugal, a primeira na definição do âmbito do próprio estudo de impacto ambiental, passou-se no princípio do ano passado, salvo erro, janeiro, fevereiro do ano passado, e consultou agora Portugal relativamente ao estudo de impacto ambiental propriamente dito. Portugal entendeu que todas as questões que tinha colocado na primeira consulta não estavam integralmente respondidas, estariam, mas insuficientemente, e pediu mais dados à Espanha. Isto tudo no quadro de uma relação corretíssima, institucional com a Espanha. Aliás, devo-lhe dizer que estas coisas não são feitas de forma ad hoc. Eu assinei, em fevereiro de 2008, com a Ministra do Ambiente de Espanha, um protocolo que estabelece exatamente os mecanismos de consulta entre os dois países no caso de impactos transfronteiriços. Está tudo a correr de acordo com o previsto nesse protocolo. As autoridades espanholas têm tido connosco uma relação correta e transparente. Nós vamos ter com as autoridades espanholas uma relação correta e transparente. Obviamente, ao contrário do que acontece em projetos em Portugal, este não está sob a soberania portuguesa. Nós não somos os decisores de fazer ou não fazer. A nós cabe-nos defender intransigentemente o território português, nomeadamente dos impactos que essa refinaria tenha a Portugal. E isso vamos fazê-lo, e nas muitas conversas que já tive com a Ministra e Secretária de Estado espanhola que tutela esta matéria, ela sabe que Portugal vai indicar claramente o que entende que deve ser feito e como devem ser mitigados os impactos e que gravidade eles têm. No que diz respeito aos rios, é uma área, Senhora Deputada, onde durante a vigência deste Governo deram-se progressos magníficos. Eu recordo-lhe que a Convenção da Albufeira foi assinada pelas duas partes em 98 e coube-nos a nós, em 2005, fazer a primeira conferência das partes. Ou seja, o primeiro encontro a nível político para discutir a aplicação da Albufeira. Fizemos a segunda conferência das partes em 2007,
As comissões criadas, comissões especializadas criadas no quadro da Convenção estão ativas. Uma delas dedica-se aos problemas da qualidade da água, tendo em vista de tornar comparáveis os dados do lado português e do lado espanhol. Nas bacias internacionais, vamos reportar conjuntamente a Bruxelas algumas dessas valores dessas iniciativas. Quanto à Diretiva Quadro da Água, Portugal não é o único país atrasado. O prazo para concluir os planos não são 2008, são 2009. O que há é uma consulta sobre as questões significativas que deveria estar concluída em dezembro, estará durante o ano 2009. Portugal, como talvez mais de 20 países, ainda não concluiu esse processo. Estamos a acompanhar. Criámos as administrações da região hidrográfica e quisemos que isto fosse um exercício, para a própria constituição e instalação das administrações da região hidrográfica. Esse processo está a correr bem, com o atraso de alguns meses que estamos a tentar recuperar. Não somos o único, acompanhamos com a Comissão e a Comissão acompanha o desenvolvimento nos vários países, sabe as razões desse atraso e as coisas estão a correr de forma bastante positiva. Muito obrigado. Senhora Deputada Alda Macedo. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade, há aqui um problema que é um problema de transparência que tem que existir nas relações internacionais. Porque aquilo que é a negociação que tem que ser realizada entre os dois governos não passa por o Sr. Ministro ter assinado um protocolo com a Espanha em fevereiro de 2008 e a Agência Portuguesa para o Ambiente, em setembro de 2008, ter tido necessidade de pedir informação adicional que lhe faltava à altura sobre a refinaria e os impactos da refinaria Balboa. Portanto, alguma coisa não corre bem no cumprimento desse protocolo que devia garantir que o Estado português recebia toda a informação adequada e a tempo e horas. Portanto, há aqui um problema de transparência que se mantém em relação à Convenção da Albufeira, porque transparência também é transparência para o público. E, na verdade, a Comissão que resulta da Convenção entre as partes para os rios internacionais devia publicar aquilo que são os valores da avaliação da qualidade das águas na fronteira e não o tem feito. Esta é uma ausência que precisa de ser comatada e a minha pergunta é: quando é que vai resolver este problema? Senhor Ministro do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, a resposta à questão da transparência é muito simples. É www.cadc-albufeira.org ou www.senir.pt. Nestes sites a senhora Deputada encontra abundante informação, nomeadamente sobre a qualidade da água na fronteira, e isso dará resposta às suas perguntas. Relativamente à sua suposição de teor que parece ou que se afigura algo conspirativa de que alguma coisa não corre bem porque Espanha não deu toda a informação, não é exatamente assim. Na informação que Espanha mandou, detectaram-se lacunas, não porque Espanha as tivesse omitido perante Portugal, mas porque Espanha não tinha desenvolvido com a profundidade que Portugal entendeu necessárias esses temas. E Espanha foi fazer os estudos adicionais que, entretanto, remeteu para Portugal. Portanto, a transparência é total. Muito obrigado.